Ora, uma das perguntas que me costumam fazer, e é por isso que nós estamos agora a ouvir, no fundo, Bob Dylan, uma das perguntas que me fazem é: qual a minha influência? Eu estou convencido que a influência que eu senti mais na minha vida é justamente a de Bob Dylan. Perguntam-me, mas a tua obra não tem nada a ver com a dele, ele é um cantor. Eu não é tanto a influência naquilo que ele disse ou naquilo que ele escreveu, porque eu considero um poeta americano tão bom como os outros, mas o que me parece que é fundamental é a atitude que ele tomou em relação à sua arte. Isso é que me parece que é fundamental, e eu penso que aí sou muito diliano. Isto é, o facto de ele, a partir de uma certa altura, começar a fazer álbuns, uns bons, outros piores, e segundo até as próprias entrevistas que ele dá, se nota que ele sabe perfeitamente o que ele está a fazer. E aquilo que ele está a fazer é, no fundo, mostrar ao público que ele não é um gênio, que ele é um homem como qualquer um ou outro, que é um homem que faz experiências e que, por conseguinte, tem bons poemas, mas pode também ter maus poemas. Tem boas canções, mas pode também ter más canções. Aí é que me parece que é fundamental. Logo, não é tanto pela obra dele o aspecto social dos anos 60, o aspecto religioso dos anos 70, e agora a experiência dele que aparece nestes anos 80, não é tanto nesse aspecto, mas na atitude que ele toma em relação à canção, que é uma atitude justamente de desmistificação. É isso que me atrai Bob Dylan. Isto é a possibilidade que ele tem de colocar num álbum que podia ser uma perfeição com 10 canções extraordinárias, e ele tem sempre a necessidade de pôr uma ou duas, como ele diz, nunca dar os 100%. É parte da sua filosofia, nunca dar 100%, isto é, trazer qualquer coisa que faça... Bom, e então agora nos últimos discos, há discos que são quase intragáveis, isto é, que mesmo eu que sou um seu admirador, mas daqueles que o segue quase desde sempre e que são quase insuportáveis, isto é, um disco em que aparece agora pura e simplesmente 2 ou 3 canções. Mas de qualquer maneira isso é muito interessante, porque isto mostra-nos a nós que o Bob Dylan não está a tentar entrar naquela de pensar ou de mostrar aos outros que é realmente um criador excepcional, que é um poeta excepcional, que é um músico excepcional. Não, ele está a mostrar-nos a relatividade, ele está a mostrar-nos de que, na realidade, todos nós, de maneira geral, poderemos fazer canções e todos nós fazemos boas coisas e más coisas. E o facto de fazeres más coisas não quer dizer que nós não sejamos pessoas de mérito. Isso é que é o fundamental. Porque a verdade é que quando nós tentamos experimentar, e é isso que me acontece todos os dias naquilo que eu escrevo, nós temos que fazer muita porcaria. Logo, os meus livros não são justamente os tais 40, 50, 70 poemas que eu junto, todos bonitos, e que eu penso que são o máximo daquilo que eu pude dar. Pelo contrário, os meus livros, para terem 10 poemas de categoria, têm que ter 30 medíocres. Isto é, o homem contemporâneo não pode ter medo da mediocridade. Eu não tenho medo de ser medíocre, porque tem que se passar por aí. Isto é, para se atingir o máximo, temos que passar pela mediocridade. O que é que se fazia antigamente? Escondiam-se os poemas, que dizíamos os poemas não conseguidos, escondiam-se esses poemas e isso ficava no gavetão, ou queimava-se ou deitava-se fora. A mim o que me parece fundamental, que é justamente esta ideia do pós-modernismo, é que a de aceitar o refúgio, de aceitar a porcaria, de aceitar tudo aquilo que não é, digamos, a boa qualidade. Isto é, isto de qualidade tem muito que se lhe diga. Logo, há muitos fenómenos que estão, penso eu, mudando na sensibilidade. Isto é, o homem aceitar-se como ele é. E como ele é um homem falível. Não é um homem a imitar o Criador. Não é um homem a dizer: eu estou a tentar fazer um livro que vai ficar, devido à sua qualidade, na história da literatura, mas, pelo contrário, eu estou a fazer um livro que vai ficar na história da literatura justamente porque traz também a imperfeição. Isso é que me parece que é extraordinário. E parece-me que justamente que foi com Bob Dylan que eu aprendi essa lição.
foi o de saber que se podem fazer coisas interessantíssimas sem serem coisas consideradas boas. Isto é, às vezes o mal pode ser tão bom como aquilo que é bom. Às vezes o falhanço, e isso vê-se, por exemplo, justamente no ensaio que o Ivan Carroth dedica a Robert Lowell, o falhanço pode ser tão interessante e tão importante como a obra conseguida. Isso é que me parece que é, já não digo até moderno, mas é contemporâneo. A aceitação do homem como ele é e não a aceitação do homem como uma idealidade. Logo, a aceitação do homem como qualquer coisa de relativo e não como um absoluto que se tenta impor aos outros. Isto é, de um homem que não necessita do poder. Ora, todo esse fenómeno, não posso dizer que foi adquirido aqui nos Estados Unidos. Eu tenho que dizer que eu, no fundo, vim aos Estados Unidos viver aquilo que não vivi quando tinha 15 anos, 16 ou 17. Eu vim tentar não recapturar o espírito daquela época, porque, no fundo, eu sempre me sentia em Portugal como um peixe fora de água, e eu vim tentar reconhecer, quase no fundo, as minhas origens. Nós temos que ver, do ponto de vista histórico, quer se queira, quer não, o século XX é um século americano. Eles sabem, eles são muito conscientes disso. Está justamente a América, os Estados Unidos da América estão a perder justamente esse papel, mas o século XX é um século nitidamente americano. E eu vim justamente aos Estados Unidos, ao contrário da minha ida para a França, que foi a ida da ilusão, que foi a saída de Portugal, não só, bom, e na altura dizia que era por motivos políticos, e foram, o facto de negar a tropa, o facto de não querer ir para a guerra, ou fazer a guerra nas colónias, mas na realidade a França foi uma grande desilusão, porque eu descobri um país velho a tentar ser democrático, mas com grandes dificuldades. Enquanto que os Estados Unidos realmente é esse novo. Um novo que já dura 2 séculos, mas de qualquer maneira, um novo. E eu, não é que eu tenha um grande, como é que se diz, não é que eu não suporte a antiguidade, pelo contrário, eu até acho que eu considero-me um poeta da tradição, mas de qualquer maneira a tradição de que eu falo é uma tradição, como é que se diz, de saltos, de sucessivos novos, de novidade. Não é aquela tradição de se repetir à náusea, ou até à náusea, aquilo que já foi dito. E, no fundo, a poesia portuguesa, desde sempre, com a exceção no século XIX de um Antero Quental, com a exceção de um Cesário Verde, com a exceção neste século de um Fernando Pessoa ou de um Jorge de Sena, continua a ser o lirismo tradicional. E o que é o lirismo português? É o estarmos atrasados sempre 20 ou 30 anos em relação ao resto do mundo. Isso é que é o lirismo português. É nós, em vez de estarmos a criar formas ou novas formas, estamos a repetir aquilo que foi importado do exterior. E o problema é que quando se importa alguma coisa do exterior, o aportuguesamento da forma dá como deu, por exemplo, no século XIX, os poetas ditos baudelairianos portugueses. A incompreensão total daquilo que se está a passar lá fora fazia com que eles fossem apenas uma caricatura. É isso que acontece em Portugal. Quer dizer, a tradição lírica portuguesa é uma caricatura daquilo que foi acontecendo ao longo dos séculos lá fora. Nós não temos um romantismo como existiu na Inglaterra. Os nossos românticos, comparados com os poetas românticos ingleses, é uma pobreza. Vamos ver a poesia de um Garrett e nós ficamos abismados como foi possível. No entanto, um homem que escreveu um romance que eu acho extraordinário, Viagens da Minha Terra, mas, no entanto, na poesia, como é que se pode comparar com Coleridge? Como é que se pode comparar com Wordsworth? Como? É impossível. Logo, a minha vinda aos Estados Unidos, na realidade, foi para, no fundo, eu ver com os meus olhos a fronteira. Não a fronteira como delimitação ou limite, mas a fronteira no sentido que tem a língua inglesa frontier, isto é, a terra ainda por explorar, a terra ainda inexplorada. Foi isso que me atraiu nos Estados Unidos